Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte. Se você quiser ver as duas questões interdisciplinares ou as 6 questões específicas com química na Unicamp 2024, segunda fase, o link tá na descrição, link com playlist Unicamp, link com temática específica, tá tudo na descrição. Tudo gratuito, tudo para você, beleza? Vamos para a resolução? Questão 16, Unicamp 2024, segunda fase. Então, no espaço de resposta não tem aqui nada pra gente. E tem uma figura toda coloridinha, bonitinha. Dados aqui, foi fornecido. Ganho total de calor, inventário de calor na Terra, radiação solar. Tem uma bolinha 2006 a 2020. Algumas porcentagens, né? Ganho total de calor. 381 zetajoules, atmosfera, terra, criosfera, oceano. Essa questãozinha aqui vai ter uma continha chatinha, mas vamos lá que vai dar tudo certo. A gente vai fazer por análise, você vai ver como é que vai dar para fazer bem aqui na resposta. Então vamos lá. 16. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média global para julho de 2023 foi a mais alta já registrada. Até agora, né? Infelizmente. E este ano poderá ser o mais quente da história. Sim, a gente tem que reverter, né, esse aquecimento global aí, né? Alguns cientistas afirmam que o sistema climático da Terra está fora do seu balanço energético, com um contínuo acúmulo de calor observado nas últimas décadas. Com base no texto e nas informações apresentadas na figura, responda as questões a seguir. Beleza. Para o período 2006 a 2020, tá, essa figura aqui é 2006 a 2020. Para o período 2006 a 2020, calcule quantas toneladas de água foram acrescidas no oceano por conta do derretimento de gelo, considerando que esse tenha sido o único evento térmico ocorrido na criosfera. Então, criosfera... Ah, tá aqui, ó. Criosfera, 4%. Então, radiação solar. Esse é o ganho total de calor. 381 zetajoules, tem radiação de saída. Desse ganho total, 2% é na atmosfera, 5% é na Terra, 89% nos oceanos e 4% é na criosfera. Então, para o período 2006, calcule a quantidade de toneladas de água que foram acrescidas nos oceanos pelo derretimento de gelo dessa criosfera. Então, esse gelo derreteu, quanto de água ele adicionou. Considerando que esse tenha sido o único evento térmico ocorrido na criosfera. Calcule o aumento de temperatura média nos oceanos, então tá aqui o oceano, desconsiderando a água proveniente do derretimento do gelo e considerando a água do mar como sendo água pura. Beleza. Dados. Massa de água nos oceanos, 1,4 vezes 10 a 21 quilos. Calor específico da água, 4.180 joules por quilo por Kelvin, né? E entalpia de fusão da água, esse valor aqui, 3,3 vezes 10 a quinta joule por quilo. 1 zetajoule é 10 a 21 joules. Então, derretimento, a gente usa essa entalpia de fusão com a massa de água nos oceanos, quanto que foi derretido. A gente tem aqui esses valores, vai dando para fazer. Vamos ver o B. Observando a figura, explique os mecanismos e as causas que levaram ao ganho total de 381 zetajoules na Terra no período considerado. Então, de 2006 a 2020, teve um acréscimo, um desbalanço aí de energia, né, de 381 zetajoules a mais de calor na atmosfera. Por que está se acumulando calor no planeta Terra, aqui, né, no planeta Terra, na Terra no período considerado, por causa do aquecimento global. O que causa aquecimento global? Efeito estufa. Então a gente tem que falar dessas coisas aí. Calcular a quantidade de água, então, que foi parar no mar, calcular a variação de temperatura no oceano, explicar o mecanismo do efeito estufa, do aquecimento global, e falar das causas do efeito estufa, né? Emissão de gases, nananã. Então, um ponto aqui no verdinho, um ponto aqui, 2 pontos no item A, 2 pontos no item B. Criosfera e oceano, a gente já identificou aqui que a criosfera fica com 4% dessa energia adicional e o oceano com 89%. Então a gente vai usar esse 4% aqui e esse 89% aqui, porque aqui é quanto de criosfera derreteu, que é o gelo, e aqui é o quanto do oceano variou de temperatura, calcule o aumento de temperatura.
a gente vai usar esses dados, né, de massa do oceano e calor específico, massa do oceano, a gente vai usar o que macete, né? O calor, a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, dá o calor total recebido pelo oceano. Que é aquela fórmula que a gente vê bastante no início da termoquímica, e você vê na física também, que é o que macete. E essa entalpia de fusão aqui, a gente usa uma análise, uma estequiometria, uma regra de 3, uma análise dimensional básica aqui, para com essa quantidade de calor e com essa entalpia de fusão, quanto de gelo vai derreter, que é o quanto de água que vai ser produzido. Aqui está em quilo, ele quer essa massa, calcule quantas toneladas. Então ele quer a massa em toneladas, e aqui ele quer a temperatura, não falou. A gente pode deixar em Kelvin ou em graus Celsius, mas a massa tem que ser em tonelada. Beleza. Então, aqui, a radiação, a energia vem do Sol, né? E se acumula no planeta por causa do efeito estufa. Essa parte azulzinha clara aqui é o mecanismo, né? As causas é o que a gente faz aqui no planeta, né? Então, tem algumas figuras aqui, ó. Agricultura, produção de energia, avião, petróleo, cidades, uso de automóveis. Isso daqui é o que causa a emissão de gases de efeito estufa e causa aquele efeito estufa que a gente vai explicar o mecanismo no item B. Temas das questões, uma questão média para difícil, porque vai ter uns continhas aqui de calorimetria bem chatinhas. Já o segundo item B, né? Química ambiental, poluição na atmosfera, efeito estufa, causas e o mecanismo disso. Beleza, então vamos lá para o item A. Quantas toneladas de água foram acrescidas no oceano pelo derretimento? Então a gente tem energia total adicional no planeta Terra, 381 zetajoules de calor. A gente não vai trabalhar com zetajoules, esse aqui é o calor total recebido. Calor total, aqui tá meio ruim essa palavra, não é total recebido, recebeu mais, só que uma parte saiu. Esse aqui é o calor total recebido que foi adicional, a mais, tá? Então essa é a quantidade de calor que acumulou de adicional no planeta. Só que a gente vai somente, né? Só 4% aqui desse calor vai ser para derreter o gelo na criosfera. O que é 4%? 4% é 4 sobre 100. Então, como é que eu vou usar esse 4%, né? Que é o calor recebido na criosfera? De cada 100 zetajoules de calor, 4 zetajoules vão para a criosfera. Só que eu quero o zetajoule da criosfera em joule, porque eu vou usar essa conversão aqui de 1 zetajoule é 10 a 21 joule. Então eu saí do calor total, fui para o calor da criosfera, ó, cortei zetajoule de calor com zetajoule de calor, cortei zetajoule da criosfera com zetajoule da criosfera. Agora eu tenho o valor que foi de calor em joule para a criosfera. Criosfera é gelo, eu uso a entalpia de fusão aqui, ó. 3,3 vezes 10 a quinta joule, que vai para a criosfera, derrete 1 kg de gelo. Então eu coloco agora aqui, ó, 3,3 vezes 10 a quinta joule para cortar joule da criosfera com joule da criosfera. E essa unidade de entalpia de fusão, né, fusão, derretimento do gelo, derretimento da água sólida para água líquida, eu vou colocar joule embaixo e quilo em cima, porque é o que eu faço para cortar esse joule com esse joule aqui. Então esse é o calor de fusão. Saí de joule, que foi recebido pelo gelo, pela criosfera, e fui para a quantidade de quilos de água que derreteu, só que ele quer em toneladas. O que eu tenho? Que 1.000 quilos de água é 1 tonelada de água. Aqui eu coloquei errado, tá, pessoal? Tonelada, o símbolo é T, não é tom, não. Você corrige aí se você estiver fazendo. Tonelada, a abreviação de tonelada é T, não é tom. É que eu acho que eu copiei de outro lugar que eu tinha feito assim e esqueci de corrigir. Então, corto o quilo e tenho T, que é tonelada. Não é tom, tá? A abreviação de tonelada é T. Aqui eu ia perder um 0,1 aí. Então, saí do calor total, fui pro calor para a criosfera, fui pro calor na criosfera em joule, fui para a quantidade em quilogramas de água que derreteu, fui para a quantidade em toneladas de água que derreteu. Conta. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Esse 1.000 aqui é 10 a terceira, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a quinta com 10 a quinta, 10 a décima.
Então ficou 3 vezes 3, desculpa, 3,3 vezes 10 a décima embaixo. Aí aqui ficou 381 vezes 4, dá 1524, vezes 10 a 21. Cortou todas as unidades, a única unidade que sobrou aqui foi T de água. Não é tom, tá, pessoal? Tom tá errado. A abreviação de tonelada é T. Aí você divide 1524 por 3,3, 10 a 21 dividido por 10 a 10 dá 10 a 11. Aí fica, esse valor aqui vai ficar 460, anda duas vezes a vírgula, o 10 a 11 vai para 10 a terceira. Então 4,6 vezes 10 a terceira T, a abreviação de tonelada é T, tá? 4,6 vezes 10 a terceira T de água. Massa de água do derretimento. Fizemos o A. Se você fosse fazer isso daqui por regras de 3, você teria que fazer 1, 2, 3, 4 regras de 3. Beleza? Eu fiz por análise dimensional. Essa conversão de unidades aqui. Desculpa ter colocado o tom assim. A tonelada assim tá errado, tá? Beleza. B agora. Massa de água dos oceanos, variação de temperatura. Eu tenho a temperatura inicial? Não. Eu tenho a temperatura final? Não. Eu vou calcular o ΔT no que macete. Então, o aumento de temperatura média nos oceanos pela calorimetria será o calor que o oceano recebeu, que era 90%, né? Vamos voltar lá, ó. Desculpa, é 89% disso daqui. Então, o calor total que o oceano vai receber, que é 89% desse 381 zetajoules, é igual a massa de água dos oceanos, vezes, que ele deu a massa de água dos oceanos aqui, vezes o calor específico da água, que a gente vai considerar o mar como se fosse água pura, e vai ter esse calor específico aqui, vezes o ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura, tá? A gente não sabe a inicial, mas sabe quanto que vai variar. A gente tem o calor, tem a massa, tem o calor específico, acho o ΔT. Só que são continhas chatinhas também. Então vamos lá. Calor do oceano, 381 zetajoules vezes 89%, como que eu uso, de cada 100 zetajoules que vai para a atmosfera, então esse aqui é o calor total. De cada 100 zetajoules total, 89 vai para o oceano. Beleza? Só que eu vou usar em zetajoule? Não, eu tenho que converter para joule, porque lá no que macete, o calor específico, ó, tá em joule. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1 zetajoule é 10 a 21 joules. Tudo isso daqui que está entre parênteses vai sobrar joule do oceano, que é o calor que foi fornecido para o oceano. Não preciso fazer toda essa conta aqui, porque eu vou simplificar com coisas do outro lado. Massa de água, 1,4 vezes 10 a 21 quilos. Calor específico da água pura, né, que a gente vai usar aqui. 4.180 joules. Tem que fornecer 4.180 joules para variar 1 Kelvin ou 1 grau Celsius em 1 kg de água, vezes o ΔT. Beleza. Aí a gente faz essa conta aqui, né? 381 vezes 89 dá isso daqui. Desculpa, 381 vezes 89 dividido por 100 dá isso daqui, 10 a 21. 1,4 vezes 4.180 dá esse valor aqui, o 10 a 21 continua. Aí cortou zetajoule de calor com zetajoule de calor, zetajoule do oceano com zetajoule do oceano, joule cortou com joule, quilo cortou com quilo, só sobrou o Kelvin a menos 1 vezes o ΔT. Aí eu quero o ΔT, eu vou pegar esse valor, passar para cá dividindo, como aqui tá Kelvin a menos 1, a temperatura, o ΔT vai ser 1 Kelvin. 1 Kelvin, uma variação de 1 Kelvin é igual a variação de 1 grau Celsius, né? Aí você divide. 330... Desculpa. Você aumenta aqui, né? Você pode dividir... Você divide esse valor por esse, corta... Ah, tem 10 a 21 dos dois lados, olha só. Corta o 10 a 21 de um lado com o 10 a 21, aí você divide 339,1 por 5.852 do outro. Então, divide esse valor por esse, você vai chegar no ΔT de 0,058 Kelvin ou grau Celsius. Essa é a variação de temperatura entre 2006 e 2020, que é a imagem que está lá. Continhas xarope. Você teria ali uns 15 minutos para fazer o item A e o item B. Então você vê que não dá para ficar perdendo muito tempo na questão, né? É ali 5 minutos para ler, 1 minuto para entender, 2 minutos ali para esquematizar,
já foi maior parte do tempo correr, fazer sua análise aqui, dimensional, que você ganha tempo, simplificar, fazer a conta, circular aqui, ó, como quando é exercício de conta eu gosto de fazer isso, ó, circular por 2 pauzinhos. Aqui tá errado, tá, pessoal? É T, não é tom. Tudo bem? Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa sobre a questão, deixa um comentário que assim que possível eu respondo. Agora a gente tem que falar do mecanismo do efeito estufa e das causas do efeito estufa. Então, observando a figura, explique o mecanismo e as causas que causaram esse ganho de 381 zetajoules na Terra, né? Que a gente fez as porcentagens da criosfera e do oceano. Então, o mecanismo que levou ao ganho total de energia é o efeito estufa. Eu tenho que explicar. Onde os gases do efeito estufa, como CO2, CH4, N2O, né, também, que é o terceiro aí do efeito estufa, né? Então, o primeiro mais importante é o CO2, dióxido de carbono, o segundo é o metano, e o terceiro é o N2O, ali, que é produzido em agricultura, fertilizante, estação de tratamento de água, né? Então tá, o mecanismo é efeito estufa, onde esses gases retêm parte da radiação solar incidente. Então a radiação, todo mundo sabe isso, né? A gente vê isso já na 8ª série. A radiação, ela entra no planeta, esses gases, eles retêm essa energia, diminuindo a radiação de saída, causando o aumento da temperatura da Terra, tirando a do balanço energético. Eu quis usar os termos que tá no próprio exercício. Diminuindo a radiação de saída, tirando a do balanço energético. Se você voltar lá no exercício, tem a radiaçãozinha de saída, né? Então o efeito estufa ele faz isso, o calor entra, não sai e diminui essa radiação de saída, porque tava lá na figura eu quis colocar. E aí eu quis colocar também tirando do balanço energético, porque o texto falou disso. Mas o mecanismo é descrever o efeito estufa, beleza? Causas do efeito estufa. As causas desse fenômeno são infinitas, né? Então, são o aumento dos gases do efeito estufa, através do... Aí você pode usar os exemplos que você tiver na sua mente. Uso de combustíveis fósseis, desmatamento, queimada, emissões de atividades pecuárias, agricultura, industrial. Por exemplo, aquele mais específico do nitrogênio que eu falei, o N2O, né? Produção do N2O na estação de tratamento de água. Tem gás do efeito estufa em tudo, tá? Aviões, né? Aqui tá o gabarito oficial, né? Olha como que ficou curtinha a resposta do gabarito oficial, né? Causas, mecanismos, que macete e tal. Ele fez por regra de 3. Eu preferi fazer assim por análise dimensional, que fica mais... Sai desse, fui pra esse, sai desse, fui pra esse. Aqui na resposta oficial ele fez por regra de 3, que infelizmente a maioria do pessoal faz as coisas por regra de 3, né? Que fica uma regra de 3 aqui, outra regra de 3 ali, outra regra de 3 aqui, fica uma bagunça, eu não gosto. Aqui tem início, caminho e fim, né? Ó, início, meio e fim. E tem todas as conversões, ó, explicadinho embaixo, que cada um fica muito bonito, né? Ó, capricho. Eu tinha colocado aqui, né, ó, a radiação de saída. Aqui no planetinha, ó, tem várias coisas que são as causas do efeito estufa. Então, ó, agricultura, combustíveis, os planetas, oh meu Deus. É que área recoberta com cimento, ele colocou na resposta, né, ó. Causas principais, urbanização. Então, urbanização, cadê aqui? Calor retido. Então, ele colocou essa urbanização como um exemplo também, né? Porque recobre toda a superfície ali de cimento, o cimento absorve aquele calor, também é uma causa de aquecimento global ali, de aquecimento do planeta. Beleza? Legal? Gostou dessa questão 16? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você gostou, se inscreve, deixa a curtida. E vamos pro próximo. Beleza, pessoal. Chegamos na metade da resolução da Unicamp 2024, segunda fase.